pessoal, tudo bem? Eu sou Denise, eu sou criadora do canal Criarte Brinque, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em educação especial. Hoje eu venho trazer um tema muito importante: sinais de alerta de TEA em sala de aula. O que observar? Você já teve dúvidas sobre como observar? Você já teve angústia de que será que eu estou observando certo? Então, esse vídeo é para você. Nós vamos destrinchar alguns itens importantes para sinais de alerta do TEA. Vamos a seguir? Então, os sinais de alerta em sala de aula do TEA, ele apresenta dificuldades na comunicação. Nós vamos falar item por item para facilitar essa observação dentro da sala de aula. Dificuldade na comunicação. Ele tem um atraso significativo ou ausência de fala. Isso é clássico. Dificuldade para iniciar ou manter conversas. Então, ele não vai fazer a conversa, ele não vai iniciar. Ou vai ter ausência total. Então, eu tenho alguns alunos que não falam nada. Outra situação é como você avaliar, você tem que prestar bem atenção dentro do contexto. Mantém ou não inicia a conversa, tem que ver se não é um contexto de timidez, ou porque está conhecendo a sala de aula, ou porque ele tem algum problema de inicializar com algum problema emocional. Então tem que ver o contexto, outros itens para ser avaliado. Uso repetitivo de palavras ou frases, ecolalia. Por exemplo, você quer um lanche? A criança repete a mesma frase ou a última frase. Lanche? Então, isso é um dado importante. Dificuldade para compreender expressões faciais, gestos, ironia. A pessoa que pode ter esse sinal de alerta, ela não consegue entender quando você está bravo ou brava, ou piadinhas de duplo sentido, ou ironia, ou gestos, tipo, esse desenvolvimento, ela vai saber que é uma brincadeira ou não. Então, uma criança que pode ter um sinal de alerta do autismo, ela não vai conseguir compreender as expressões. Dificuldades nas interações sociais, pouco interesse em interagir com colegas ou fazer amigos. Aqui eu abro um parênteses, porque tem que prestar bem atenção se a criança não interage por timidez ou se a criança não foi estimulada. Teve uma situação em quando eu estava na escola e foi chamado os pais, porque nós havíamos algumas coisas que estávamos observando e nós tínhamos suspeita que a criança era tímida, não mantinha contato visual e nem conversava. Conversando com os pais, nós percebemos que eles também eram tímidos. Conforme vamos fazendo a anamnese, conhecendo a família, nós percebemos que eles moravam num sítio, que eles viviam sozinhos e que a criança teve muita ausência, não frequentou a pré-escola devido à doença. E ele falou o nome da doença, cujo nome não me lembro, e que vivia assim, os três. Então, e que era bem afastado da escola. Então, que ele tinha começado o ano. Então, aí você tem que ter uma sensibilidade para ver a história da criança, para perceber o contexto que se insere. E aí foi percebendo, demos mais um tempo, e a criança, ela deslanchou, ela perdeu a timidez, ela foi trabalhado algumas situações e ela melhorou. Então, às vezes, é falta de estímulo. E às vezes, assim, não interagir porque não foi trabalhado isso na infância da criança. Então, nós temos que perceber muito sutilmente esses contrastes, essas dualidades. Falta de reciprocidade social, não responde o nome. Fica, Pedro, Pedro, vem aqui. Umas 3, 4 vezes, se ele não atendeu, é um dado a ser observado. Não compartilha interesse, tipo, achou uma borracha no chão. Não vai lá, não pergunta, olha que lindo. Quando você é professor de sala de aula, o que a criança faz? Qualquer motivo é sinal de ela pegar alguma coisinha, olha o que eu ganhei do meu pai, olha o que eu ganhei da minha mãe. Interesse de compartilhar, ele vai guardar para ele mesmo.
Dificuldade em compreender emoções próprias dos outros. A criança tem dificuldade de compreender o que se passa nela e principalmente dos outros. Muitas pessoas às vezes não sabem que alguns adultos são ou adolescentes são autistas. Aí você fala assim: Nossa, eu comprei uma maquiagem, olha que bonito. Aí a pessoa olha sem reação. Aí comenta assim: Nossa, como é mal educada, mal educado, não responde. Mas não é porque ele é mal educado, ele não consegue compreender as emoções e estabelecer um vínculo. Então ele não percebe o facial ou como, não é que ele não tem a estrutura esse desenvolvimento. Isolamento social, apego excessivo a rotinas. Apego excessivo à rotina, se você mudar, por exemplo, um objeto do lugar, vai dar desconforto, pode chorar, pode entrar em crise. Então, precisa perceber essa situação, que é bem mais clara, né? E é mais parte, assim, dá para ser mais visto com os pais, essa situação rígida, né? Ah, ele só come, por exemplo, se for numa tigelinha verde com copo verde. E se mudar a cor ou a marca, ele já entra em crise. Então, às vezes, o pai não percebe essa rotina, acha que é normal, e esses dados podem ser muito importantes para você estar observando. Por isso que a conversa com os pais é importante. Isolamento, fica sozinho, tem criança que às vezes não é TEA, mas se isola porque não foi trabalhado. A história dos pais, eles eram isolados, acabaram de se mudar. Então, muitas vezes, uma conversa, você começa a ligar os pontos. Comportamentos repetitivos e interesses restritos. São movimentos repetitivos, tipo balançar as mãos, ficar se balançando também, ou girar objetos, como por exemplo um carro, em vez dele brincar, ele fica girando a roda, que é o foco dele. Interesses intensos e restritos por temas específicos, como dinossauros, carros, personagens, algum super-herói, algum tema específico que ele gosta. Rigidez comportamental e dificuldade em lidar com mudança. Então, se você mudou ele de lugar, ele entra em crise. Não é manha. Talvez é um dado importante para estar analisando se é um dos sinais do TEA. Pouca iniciativa para brincar de forma funcional e simbólica. O que quer dizer de forma funcional e simbólica? Eu pego um papelão e brinco como se fosse a casinha da minha boneca. Eu pego o carrinho e vou falar que eu sou um Uber pegando as pessoas. Eu tenho função no brinquedo. O autista, geralmente, ele vai pegar o carrinho e vai ficar girando a roda. Ou ele vai pegar, por exemplo, a caixa e vai ficar balançando-a. Então, vai dependendo dentro do contexto. Ele evita o contato visual, lembrando que não é regra absoluta, porque eu já falei, às vezes tem pessoas por comportamento, se você olha muito, às vezes a pessoa tem um olhar muito penetrante, conversa sério, e a pessoa não consegue, fica desconfortável. Então, não é TEA, por isso que tem que ser associado a outros itens. Alterações sensoriais. Hipersensibilidade ou hipossensibilidade a sons, luzes, cheiros, texturas ou sabores. Eu trabalhei numa creche que a criança não podia sentir o cheiro de cebola, que passava mal e até vomitava. Então, perceber que às vezes um cheiro, um perfume que você usa pode incomodar. Isso também é um dado importante. Ou alguma luz, ou algum tecido que lembre alguma coisa. Tem uma criança que ela tem um comportamento rígido, né? Então, se você oferecer alguma coisa com a mão direita, ela fala assim, quero outro. Ela tem 3 anos, então não especifica, né? Aí você tem que fazer de conta que troca e aí dá na outra mão, aí a criança pega. Então, um comportamento bem rígido que eu não mencionei no slide anterior. Então, essas coisas chamam muita atenção. Por isso que chama-se espectro autista. Cada autista vai se manifestar de um jeito, ou um sinal diferente, ou vai criar rituais. Reações intensas a estímulos clássico, tampar os ouvidos, choro, fuga. Aí já vai um alerta. Não é toda criança que foge de alguma coisa, de uma atividade, quer dizer que é TEA. Fuga. Por exemplo, às vezes tem crianças que não sabem ler, escrever
e foge para ir ao banheiro, então já é uma carga mais emocional. Isso tem que ser trabalhado com atividades mais adaptadas. Atraso no desenvolvimento motor, atraso em habilidades como andar, correr, pular, coordenação motora, como recortar, escrever. Mas atente-se que existem crianças que não fez a pré-escola, que não foi desenvolvido e apresenta dificuldade motor. Então, tem que ser associado com outros itens. Então, tem que observar primeiro um período mais longo para ver se esse desenvolvimento motor está defasado e você estimulando, a criança consegue acompanhar. Agora, se tiver mais persistente, associado a outros itens que foi mencionado, aí já é um alerta. Então, tudo tem que ser observado com cuidado e descartar outras opções. O que eu vou mostrar para vocês, eu fiz um checklist para você usar dentro da sala de aula e enumerar as causas que foram pontuais. É gratuito e para que serve? Para você ter uma base, todos esses elementos que eu falei, para você ter como guia do que e como observar. E também, se você for fazer um relatório neuro para um psicólogo para estar avaliando a criança, fazer um relatório mais pautado com mais eficiência. Ah, não entra em contato, então você já tem elementos para fazer um bom relatório com base científica naquilo que foi mencionado. Então, atenção é importante. A presença isolada de um ou outro sinal não confirma o diagnóstico de TEA. Porém, a observação de vários sinais associados, como eu disse, de forma persistente indica a necessidade de uma avaliação especializada. E o diagnóstico precoce é a intervenção adequada e fazem a diferença significativa no desenvolvimento e na qualidade da vida da criança. Então, esses dados são importantes e o checklist não é um diagnóstico, é apenas um instrumento, uma ferramenta para facilitar a sua observação em sala de aula. E também serve como ferramenta para você conversar com a coordenação, ser pautado com mais detalhado sobre os sinais ou como que é o desenvolvimento da criança, o prejuízo, a interação, e também serve como base também para você estar falando com a família de uma forma mais pontual. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês a lista, o checklist. Esse é o bônus checklist que eu criei para vocês para facilitar como ferramenta para um sinal de alerta, de observação, concluindo que não é um diagnóstico. Quem faz diagnóstico é um neuro e outros profissionais. Esse checklist está aqui gratuito, aqui embaixo na descrição deste vídeo. E não esquece de compartilhar, curtir, inscrever-se no canal aqui, ó, do lado. É só se inscrever, é só clicar. E compartilhar com outros professores. Aqui a gente aprende junto a construir uma educação mais inclusiva. E até a próxima com outro conteúdo, pessoal.